No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, começa agora mais uma edição do Jornal da CUT, eu sou o André Acarini e hoje nós vamos trazer o seguinte assunto, nós vamos falar sobre a consulta pública no Senado que mostra projetos que tramitam na casa, que são abertos à votação, digamos, de todos os brasileiros. E duas matérias tiveram destaque recentemente, são duas matérias recentes, uma delas é a PEC emergencial, a 186 do governo de Jair Bolsonaro e outra, a medida provisória 905 que institui a carteira verde e amarela. Essas duas pautas tiveram uma votação expressivamente rejeitando essas duas pautas. E é sobre isso que nós vamos conversar com o secretário de Relações com o secretário de Relações de Trabalho da CUT, o Ari Aloraldo do Nascimento, logo na sequência. Fique com a gente. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Nós vamos conversar com o Ari Aloraldo do Nascimento, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT Brasil, sobre algo que já aconteceu na votação da reforma trabalhista, vem acontecendo agora com esse pacote de maldades, vamos dizer, do governo Bolsonaro. Existe uma consulta pública no Senado para que a população possa votar, possa se posicionar em relação às medidas do governo e aos projetos que tramitam na casa. Por exemplo, nós temos dois projetos agora, que é a MP 186, que faz parte do Plano Mais Brasil, e mais a PEC 905, que estão lá em votação, né? Foram colocadas para consulta pública e a imensa maioria, a grande maioria das pessoas que estão votando para dar seu posicionamento se são contra ou a favor, estão justamente dizendo que são contra esses projetos. O que eu queria conversar com você, Ari, é o seguinte: na reforma trabalhista, a gente já teve esse caso. A reforma trabalhista foi amplamente rejeitada pela população pela consulta pública do Senado. E isso está acontecendo agora, só que a reforma trabalhista passou, né? A gente está vendo também que na reforma trabalhista não aconteceu isso, mas está acontecendo agora. Já existem quase 2.000 emendas, né, para alterar esses projetos no Senado. Essa consulta pública, qual é o poder dela? Ela mostra para os senadores, ela tem a condição de mostrar para os senadores que existe o lado do povo que é contra essas medidas, Ari? Olha, o que a gente pode entender do ponto de vista das consultas, né? Para mim é uma forma só deles justificarem que estão fazendo algum diálogo com o povo, com os trabalhadores, né? Porque eles, por todas as outras medidas que tiveram, projeto de leis, né, emenda constitucional, MPs, todas elas eles votaram, não mudaram, né, as proposições. Não teve nenhuma mudança significativa, né? Uhum. Então, essas consultas, elas, do nosso ponto de vista, ela vem muito no sentido de dizer, não, nós criamos instrumentos para dialogar, né? Agora, mostrando a maioria como contrária a esses projetos e, enfim, justificando que seja apenas uma forma de abrir esse diálogo, né? Enfim, de justificar democracia, falar em democracia, para dizer que a casa abriu pelo menos o espaço para o público falar, mas os senadores ainda assim, como foi na reforma trabalhista, e se acontecer agora também dessas reformas, principalmente essa da carteira verde e amarelo, né, se ela for aprovada, isso demonstra que a gente tem uma crise de representatividade no Congresso, Ari, ou seja, o povo escolhe, essa consulta ela é suficiente para demonstrar que o povo escolheu um parlamentar que não está votando a favor dos direitos dele, ou não? Então, a gente fez um trabalho muito bem feito, né, do ponto de vista de colocar para as pessoas, para a sociedade, né, o que os parlamentares estavam fazendo em relação à reforma trabalhista, né, tanto é que muitos deles não se reelegeram. Uhum. Então, teve um número significativo de parlamentares que não se reelegeram. Agora, houve uma troca de 6 por meia dúzia, porque a grande maioria que entrou nos espaços desses que não se reelegeram, né, são parlamentares, né, tão comprometidos com essa agenda quanto os que estavam anteriormente. Então, nós temos que trabalhar nesta lógica, ou seja, temos que
denunciar para a sociedade, né, que tem um projeto em desenvolvimento, que é um projeto que exclui, né, é um projeto que só cabe uma minoria dentro desse projeto, né? Então, por isso é tirar todos os direitos que... E não é só questão também dos direitos. Hoje está colocado de forma muito aberta acabar com as instituições, né? Então, a agenda desse governo e do parlamento é cada vez mais fragilizar as organizações do movimento social, dos trabalhadores, né? E isso, para nós, aponta para um caminho que muito provavelmente a gente venha a viver isso, né? Que é o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo nesses países aí onde se implementou políticas desse tipo. Nós estamos caminhando, rumando ao mesmo desenho que foi implementado no Chile, né? E que as manifestações de rua hoje estão indo cobrar aquilo que perderam na época que foi feita as reformas lá naquele país, né? Agora, a gente tem essas duas propostas que estão recebendo um alto índice de rejeição no Senado, nessa consulta pública. Uma delas, a 186, a medida provisória 186, determina, dentre outras coisas, que estados e municípios podem reduzir investimentos e até cortar carga horária e salários de servidores. A outra é a da carteira verde-amarela, que cria uma nova forma de contratação, visando, segundo o governo, incentivar a contratação de pessoas de 18 a 29 anos de idade, né, com uma série de vamos dizer, prejuízos, como redução na multa do FGTS, como o seguro-desemprego sendo taxado, né, nessa forma de contratação, ou seja, se o jovem for demitido sem justa causa, ele vai ter que pagar INSS ainda sobre o seguro-desemprego, e várias reportagens, inclusive, já demonstraram. As pessoas estão achando um absurdo e estão contra isso também. O que a CUT tem feito? A gente sabe que recentemente as centrais sindicais, a CUT e as centrais sindicais mandaram um documento para o Congresso pedindo a devolução dessa MP para a presidência, né? Como é que está esse quadro ali? Existe uma forma da gente realmente barrar essa MP, devolver ela? As centrais sindicais, elas têm se reunido, né? A gente tem conseguido fazer boas reuniões para a gente criar, né, instrumentos que dê condições da gente fazer esse enfrentamento, né? Porque tem o enfrentamento que a gente precisa fazer, né, no parlamento. A gente precisa estar bem organizado no parlamento para poder fazer o contraponto lá. Então a gente tem feito aí várias iniciativas, né, no sentido de tentar impedir que tramite, né, esses dois projetos aí, a MP e a própria PEC, né? Gente, o que eles têm feito, no caso, tanto o parlamento como o governo, tem dito que essas medidas todas é para gerar emprego, né? E a gente tem visto legiões e legiões de desempregados, né? Então nós, de fato, essa semana fizemos uma agenda lá em Brasília, em que a gente pediu, né, as centrais, enfim, construir uma agenda, e dentro dessa agenda era fazer uma reunião lá com o parlamento, no sentido de pedir para que o parlamento retire, né, de tramitação essas proposições, né? O conteúdo delas, né, até agora ainda não se sabe, né, o todo, porque de uma certa forma ela mexe com todos os segmentos das organizações de trabalhadores, né, ou indiretamente através dos serviços públicos. No momento que você faz um ataque muito forte, né, ao serviço público, né, quem mais precisa do serviço público é o camarada que está hoje, inclusive, desempregado, né? Então, no momento que é cada vez precarizado mais esse trabalho, né, dificulta cada vez mais a vida do trabalhador, né? Em relação à questão da carteira verde e amarela, né, a carteira verde e amarela, ela vem no sentido de formalizar esse tipo de precarização que a gente já vem anunciando há muito tempo. E vai criar um movimento, do nosso ponto de vista, de trocar o trabalhador que está hoje, né, formalizado, né, no regime CLT,
por esse pseudo-trabalhador, né? Então, isso vai ter e isso também vai impactar também na Previdência Social, né? Que quanto menos trabalhador formal, de forma tradicional tiver, menos recurso a Previdência vai ter. E mais pessoas jogadas para o mundo da precarização, né? Então, para a gente, o que nós, de forma muito concreta, estamos fazendo, né? Construindo coletivamente com os demais parceiros, né? Não só com as centrais sindicais, mas também com o movimento popular, né? Iniciativas que deem conta da gente fazer um contraponto. E aí tem o contraponto além do parlamento, o contraponto também nas ruas, né? Já fizemos várias manifestações em alguns lugares em que a gente colocou bastante gente na rua, e a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam os projetos, o que está sendo feito, né? E quem são os parlamentares que estão votando, né? O ano que vem nós vamos ter eleições municipais e as pessoas precisam saber que tipo de camarada que está pleiteando ser... Quem ele defende, principalmente, né? Então isso é importante a gente estar fazendo. A CUT sempre fez, né, um documento para ser entregue aos candidatos a tanto eleições municipais como as eleições estaduais e federal. As plataformas, né, da CUT para as eleições. E nós vamos fazer de novo, entendeu? Nós vamos fazer para que as pessoas conheçam o perfil desses candidatos. Né? Tá certo. Nós conversamos então com a Ari Loraldo do Nascimento, secretário de Relações do Trabalho da CUT, sobre diversos assuntos aqui. A gente falou sobre a consulta pública do Senado, que está rejeitando as medidas do governo, e também sobre a mobilização, a necessidade de você em casa conhecer esses projetos, e para isso a gente já deixa indicado o portal CUT, cut.org.br, que tem várias matérias explicando quais são os prejuízos que essas iniciativas do governo vão trazer a cada brasileiro. Obrigado, Ari.